Salve, salve pessoal, tranquilos, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais um Resenha em Casa e a convidada de hoje é a Carol Bernardi, tudo bem? Tudo bem, meninos? E com vocês? Prazer de estar aqui, né, no canal de vocês, invadindo o espaço aí. E obrigada pelo convite. A gente que agradece de você ter aceitado aí, brigadão. E galera que já é inscrita no nosso canal, e se não é, se inscreva, deixa o like, compartilha aí com todo mundo, segue a Carol no Instagram, se inscreve no canal dela que vai estar tudo aqui na descrição, beleza? Muito e bom. Carol, para a gente começar, o que você fazia antes do Cartola? Meu Deus, eu já fiz tanta coisa antes do Cartola. Trabalhava com turismo, eu trabalhei em navio de cruzeiro, fiquei quase 5 anos rodando o mundo. Aí depois eu voltei, eu sou aqui de São Paulo mesmo, né, de São Caetano do Sul, São Paulo. Aí eu fui morar em Curitiba. Em Curitiba eu fiquei quase 5 anos, eu era coordenadora de eventos. Quando eu voltei para São Paulo para ser sócia do meu pai, a gente abriu uma loja de produtos naturais e aí, como não dava para conciliar, evento geralmente era de madrugada, essas coisas, eu fazia junto com eu era consultora financeira, tudo a ver, né? Nossa, E eu já jogo cartola como cartoleira, né? Tipo, uma cartoleira comum, já jogo cartola há um tempo. Mas em 2018 o negócio começou a ficar mais sério. Comecei a jogar mais sério mesmo, participar de algumas ligas, ganhei liga, fiquei em segunda em outra, consegui ganhar um dinheirinho com isso. E aí eu já tinha ali uma média de, sei lá, 15, 20 mil seguidores, mais ou menos, mas era uma questão só de falar do meu dia a dia, nada demais. Tipo, não tinha um nicho, assim, sabe? As pessoas acompanhavam o meu dia a dia. E aí eu comecei a falar de cartola no meu Instagram, o pessoal começou a acompanhar, e aí começaram a me perguntar, e aí, quem que vai ser o goleiro da rodada? Quem que você vai escalar? E eu falava isso informalmente, tudo pelos stories. Aí, até que um dia eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e aí me perguntaram quem que eu já conhecia, né, do futebol, e quem que eu ainda queria conhecer. E aí eu comentei do Caio Ribeiro, e eu tenho uma mania, vamos dizer assim, que todo mundo que eu falo, se eu falar de você, eu vou pegar e vou colocar seu nome lá. Porque eu acho que as pessoas têm o direito de saber que tem alguém falando delas, entendeu? Então é comum, eu falo e coloco lá. E aí o Caio me respondeu. Nisso a gente acabou virando amigo e ele me convidou para o lançamento do Cartola de 2019, para a festa. Cheguei lá. E aí, quando lança teu canal? Aí eu falei, não lança, né? Aí ele falou, porque eu nunca pensei em ter canal. Eu falei, não lança, vou continuar fazendo pelo Instagram. Aí ele, Carol, quando lança o teu canal? Aí eu falei, Caio, não lança, tipo, não vou ter canal, vou continuar pelo Instagram. Ele falou, vai ter canal. Vai sim. Isso foi numa quinta. Na terça-feira, eu participei de um programa aqui de São Paulo, né, que chama Estádio 97, na Rádio Energia 97. E aí eu tava esperando para começar o programa e comentei isso com a Ale Oliveira. Eu falei, Ale, você acredita? O Caio falou de eu abrir um canal. Ele falou, e você vai abrir um canal? Aí eu falei, não faz o menor sentido. Eu nunca pensei nisso. E se tiver 100 visualizações? Aí ele falou, se tiver 100 visualizações, um dos caras da Fox Sports vai gostar de você e você vai abrir um canal. Aí eu falei assim, bom, vamos ver o que vai dar. Eu abri o canal sem investir, para não falar que eu não investi nada, eu comprei um banner de R$ 75 exatamente para colocar de fundo. Eu não fazia a menor ideia como gravava, como editava, como fazia absolutamente nada. E aí eu falei, vamos ver no que vai dar. E aí o negócio acabou dando certo ao ponto de largar todo o resto. Tipo assim, eu não tenho hoje mais tempo de fazer nada a não ser me dedicar ao canal e à internet, né? Foi até engraçado, porque ele dava ali, os primeiros vídeos davam em torno de 1.000, 1.500 visualizações, que para um canal novo é muita coisa, né? Vocês sabem disso, é bastante coisa. E aí teve um dia que eu fiz uma brincadeira nos stories com filtro de diabinha
o Fred estava indo muito mal na rodada, o começo do campeonato passado, o Fred foi muito mal. Muita gente apostava no Fred e ia mal, né? E aí eu fiz a diabinha falando, vai, escala o Fred, dessa vez ele vai marcar. Mas foi uma brincadeira nos meus stories. Sim. Alguém salvou meu story? Eu tava no farol, assim, gravei de dentro do carro. Alguém gravou isso, quando eu cheguei em casa à noite, meu pai falou, olha o que eu recebi no WhatsApp. Aí, de repente, um amigo do Rio de Janeiro, olha o que eu recebi, olha o que eu recebi. O vídeo passou de 1.500, 2.000 visualizações, a próxima rodada teve 27 mil visualizações. Porque o negócio, Caraca, tipo, meu. a diaba do Cartola tomou uma proporção muito maior que eu. E aí foi indo, foi acontecendo, né? Tipo, aí eu acabei profissionalizando mesmo o negócio. E assim, você falou pra gente, né, que antes do canal você trabalhou com muitas outras coisas. Como que veio essa relação com o futebol e o fato de você se interessar em jogar cartola, querer jogar cartola? Conta pra gente como é que foi isso. Futebol eu sempre gostei, mas eu não era tão neurótica quanto eu sou hoje, tá? Eu falo que eu me tornei tudo aquilo que um dia eu critiquei. Todas aquelas pessoas que, sabe, o time perde e fica bravo, acaba com o final de semana. Eu criticava, falava, ai, gente, que ridículo, o jogador não sabe nem quem são, não sei o quê, não sei o quê. Eu me tornei tudo aqui, caiu bem na minha cara, entendeu? Me tornei tudo isso. O período, eu já gostava de futebol antes, mas aí eu fiquei um bom período trabalhando em navio de cruzeiro. A gente ficava muito tempo no mar, muito tempo na Europa, e eu não tinha, na época, a internet no navio era satelitária, era muito caro. Então não dava para simplesmente comprar uma internet para assistir um jogo. Então, no máximo, eu ficava sabendo do resultado. O tri da Libertadores do Santos, tipo, eu fiquei sabendo no dia seguinte, porque eu entrei para ver o resultado. Mas não vivia aquilo, sabe? Ah, legal, foi campeão, mas assim, eu não consegui sentir o gosto daquilo. Quando eu voltei para o Brasil, que eu fui morar em Curitiba, é muita notícia local, né? Então lá eu ficava sabendo muito de Coritiba, Atlético Paranaense, Paraná e tal. Então, por isso que até que meu cartola não ia bem, porque tipo, eu não tinha muita coisa do que acontecia com o resto do Brasil no futebol. E aí, quando eu voltei para São Paulo, aí já jogava cartola, isso foi em 2017. Para mim, na verdade, eu adorava, mesmo quando eu morava em Curitiba, adorava ficar doente, pegar atestado médico, porque aí eu podia ficar em casa e assistir programa de esporte o dia inteiro. Sempre gostei, tipo assim, quando eu pegava atestado médico, eu assistia de manhã até de noite programa esportivo. E aí ficou muito mais forte depois que eu voltei. Minha relação com o futebol e com o Santos ficou muito mais forte de um tempo. Sempre foi forte, mas assim, num nível hard, de um tempinho pra cá. E, Carol, qual foi a melhor coisa assim que aconteceu com você por causa do canal? Uma pessoa que você queria ter conhecido e acabou conhecendo por causa do canal, coisas assim, tipo do Caio e do Ale que você comentou. Então, é isso que eu ia falar, o próprio Caio Ribeiro, né? Que eu era só fã, e aí, tipo, você acaba tendo contato com outras pessoas, com pessoas do meio, pessoas que você era fã, que você admirava o trabalho. Ontem mesmo eu acabei entrevistando o Felipe Jonathan, então, assim, que é um cara que eu já admirava desde quando jogava no Ceará, né? Ele é novo ainda, né? Então, tá crescendo muito. Então, esse tipo de coisa de você poder ter contato ali com quem você admira tanto, eu acho que é uma das coisas mais legais que tem. E dessas entrevistas que você fez, já teve oportunidade de fazer com jogadores, qual para você que tipo, te marcou mais? Não fiz com tantos jogadores. Essa parte da entrevista veio porque o meu canal é especificamente de cartola, né? Aí agora esse ano, agora há pouco tempo, eu tenho um podcast semanal que a gente fala de Santos, eu, Felipe Camargo, Caio Couto. E agora também eu tô numa rádio, programa diário, das 5 da tarde às 7, das 5h30 às 7, também para falar de Santos e alguns clubes ali da capital. Então, eu acabo tendo um contato muito, muito maior com os jogadores do Santos, né? Então, não fiz grandes entrevistas ainda, mas legal, é muito legal, assim, tá no meio, saber... ontem, por exemplo, quando a gente começou,
pelo Felipe Jonathan, a gente também fez remoto, ele de um link, né? Eu daqui. Ele falou assim: boa tarde, tal, não sei o que, Carol, Santista Roxo. Então, assim, o fato deles já saberem quem eu sou, isso é muito legal. Você fala assim: caramba, cara, os caras sabem quem eu sou. Isso é Sim. muito legal. Pode crer. E, Carol, qual foi o jogo mais marcante da sua vida em relação ao Santos? O primeiro que eu fui no estádio, São Paulo e Santos. Porque, ó, a história... Tipo assim, eu já contei isso no meu Instagram. Na verdade, eu não nasci santista, né? Eu sou de uma família palmeirense. Eu fui palmeirense até um determinado tempo da minha vida. Só que eu enchi o saco do meu pai para me levar no estádio e tal, e meu pai nunca levou. Tudo bem, hoje em dia eu entendo, né? Porque antigamente não era torcida única, e era uma coisa mais perigosa essa questão de torcida organizada e tal. Então eu até entendo hoje a preocupação dele. E eu nunca tinha ido no estádio, nunca. Aí, já na faculdade, um amigo meu, santista, falou assim: quer ir? Vamos, mas vai ser do meu jeito. Bom, quando dei por mim, tava no meio da torcida jovem, enlouquecida, tipo, cara, com a camisa do Santos, tal, meu nome atrás, e foi no Morumbi, São Paulo e Santos, e a gente ganhou de 1-0. Eu esqueci de trocar a camisa para chegar em casa. Aí eu cheguei e o meu pai tava na sala. Se precisar, coloca um pi aí, né? Um negócio. Aí quando eu entrei, ele olhou pra minha cara e ele falou: que merda é essa? E aí eu confesso que logo no começo, assim, sei lá, no primeiro mês, tal, era uma coisa muito mais para provocar ele do que qualquer outra coisa. Mas aí eu comecei no estádio, comecei a acompanhar e o Santos virou uma paixão que hoje mesmo até meu pai fala: cara, eu não consigo imaginar você não sendo santista, porque nunca foi assim com o Palmeiras, não tinha como ser diferente. Então, o primeiro, claro, fui em jogos mais importantes, mas esse primeiro que impactou e fez nascer o amor, assim, foi o mais importante. E a maior loucura ou situação inusitada que você fez pelo Santos, foi essa ou tem alguma outra? Eu não fiz muitas loucuras, não. Tipo assim... Até porque São Paulo, para quem não é de São Paulo é muito grande, né, gente? Então, é mais fácil, por exemplo, eu moro em São Caetano. É mais fácil eu chegar na Vila Belmiro, descer a serra, chegar em Santos e ir para Vila Belmiro do que ir para o Morumbi, por exemplo. Então, tipo assim, meus pais ficam malucos, porque eu faço bate-volta para Vila, tipo, chovendo, sem estar chovendo. Não perco um jogo, né? É uma das coisas que mais tá me fazendo falta ultimamente. E, Carol, pelo lado ruim agora, que todo mundo tem aquele jogo inesquecível da parte ruim. Para você, qual foi? Que eu tava pessoalmente, nenhum, vou ser sincera, porque não, minto, teve um que doeu um pouquinho mais, que foi ano passado, era a Copa do Brasil, minha memória é horrorosa. Eu sei que o Santos ia jogar 2 semanas seguidas contra o Atlético Mineiro. O primeiro que ia valer alguma coisa, que se eu não me engano era a Copa do Brasil. É, Copa do Brasil. Era, né? Sim. Era a Copa do Brasil. E na semana seguinte não valia nada, que era só do Brasileirão. E eu tava no Pacaembu quando a gente perdeu na Copa do Brasil. E aí ganhou na semana seguinte no Brasileirão. Fiquei puta, né? Falou, pô, quando tem que ganhar, não ganha. Sim. Mas, ó, eu nunca perdi na Vila Belmiro. Nunca. No máximo empatei, mas nunca vi derrota na Vila Belmiro. Boa. E fala pra gente qual um jogador que a maioria das pessoas, ou que ninguém gosta, não precisa ser do elenco atual, pode ser de algum jogador que você tenha visto, mas que você acha bom, que você gosta dele. Do Santos? Você diz, ou geral? Não, do Santos. Só que não necessariamente do elenco atual, pode ser algum que você já tenha visto. Eu não sei de ninguém que não goste. Por exemplo, na verdade o Neymar ou ame ou odeie, né? E eu amo, tipo, eu acho ele um cara sensacional. Eu fico muito com a torcida, eu fico muito doída, assim, sabe? Também, por exemplo,
Não tem essa, que ninguém gosta e eu gosto. Não, se ninguém gosta, eu também não gosto. E não é porque eu não tenho personalidade, mas é porque o coração de torcedora fala mais alto. Tipo esse negócio do Sacha que acabou de acontecer. Não consigo defender o Sacha. Não consigo. Eu também não. Tipo, pra mim, eu não engoli até hoje como o Gustavo Henrique saiu do Santos. Tipo, tantos anos. O clube foi lá, renovou com ele mesmo contundido, não sei o quê. Aí ele sai, tipo... E aí foi engraçado, porque ele foi apresentado no Flamengo e 2 dias depois, sei lá, logo depois, o Michael, que era do Goiás, também foi apresentado no Flamengo. E o Michael fez um puta textão, assim, de agradecimento pro Goiás. Aí eu fui lá e comentei, tá vendo, Gustavo Henrique? É assim que se sai, que não sei o que, eu marquei ele, sabe? Porque eu fico doída. Então não tem ninguém assim. Se a torcida não gosta, eu também não gosto. Não tem essa de tipo ir contra, assim. Mas fora do Santos, é um cara que é 8,80 também, e eu gosto muito, é Felipe Melo. Tipo, tá no Palmeiras, mas sou fãzaça dele, assim, sou muito fã do cara. Tem uma camisa dele autografada e tal. Ele fala, e aí, Lambari? Não sei o que, me chama de Lambari, né? E sou muito, muito fã, mas tem muita gente que não gosta dele, né? Você comentou em relação ao Sacha e tal. A gente tem o Twitter também do Bola do Jogo e eu acabei comentando, até que você deu a curtida lá, eu acabei comentando da saída do Everson, que tinha do jeito que foi, colocando na justiça e tal. Aí eu falei que foi mó trairagem, né? O tanto de gente de outros times que me xingaram lá, falando, puta, tá sendo clubista demais. Aí eu respondi, pô, se fosse o time de vocês, eu tenho certeza que vocês iam xingar também. Então, anteontem, acho, eu fiz um Twitter, porque o Ademir Quintino brincou com a camisa do Sacha, né? Aí ele falou que no Santos ele jogava com a 27, que 7 mais 2 eram 9. E ó, a terroristinha tá aqui atrás, ó. É uma terrorista. Que 7 mais 2 era 9, e agora ele ia jogar com a 18, que 1 mais 8 era 9. E aí eu tuitei, eu falei assim, desculpa, mas nunca vai ser 9. Aí teve um torcedor de algum time X que me xingou e falou, você tem que ser um pouco menos clubista. O cara, depois do Bruno Henrique e do Gabigol, ele foi o artilheiro do campeonato ano passado. Aí eu falei, artilheiro é uma coisa, carregar o peso da 9 é outra. E desculpa, Romário, Ronaldo, nem Sacha e nem vários outros nunca serão. Com certeza. Concordo e assino embaixo. E agora, mudando um pouco a pergunta, é assim, um jogador que todos acham bom e você não gosta. Então, na verdade, assim, o próprio Sacha, muita gente gostava muito dele, mas eu não via ele com tanta importância, assim, no Santos, tanto que eu não vejo ele fazendo falta pro Santos hoje, assim, sabe? Nossa, vai ser um meu grande Deus, desfalque, o Everson sim, mas até que o Vladimir tá pegando ritmo de jogo agora, a gente falou isso no programa ontem, mas que talvez faltava isso no começo, né? Ele tava muito tempo sem jogar. Mas o próprio Sacha... Tipo, muita gente achava ele craque, indispensável ali, o trio, né? Sacha, Soteldo e Marinho, o trio SMS, mas eu não achava ele tão essencial assim, não. Eu acho ele bem na média, assim, sabe, de jogador. E, Carol, você tem algum ídolo que fuja dos nomes que todo mundo sabe? Robinho, Neymar e tal? Ou algum deles? Eu gosto muito, por exemplo, que não é do Santos, mas Marcos, goleiro, que era do Palmeiras. Eu acho ele fora de série, assim, mas ele foge, né, um pouquinho do nome, que a galera fala só Pelé, Neymar. E aí tem os caras que eu gosto, que não é ídolo, mas que tem os caras que eu gosto, né? Tipo o Zé Love, por exemplo. Eu acho ele um cara sensacional. Adoro. Eu adoraria que ele estivesse ainda no Santos, mas enfim, adoro ele. E tem algum jogo do Santos que seja histórico, que você não conseguiu ver e que você gostaria de ver, tipo, contextualizando, então, de repente, a época o Tri e tal? da Libertadores. Para mim, agora que repassaram alguns jogos por conta da pandemia, foi muito louco, porque eu fiz um vídeo dedicado ao Tri da Libertadores. Então, eu acabei assistindo todos os jogos de novo, toda a trajetória. Eu vivi
tudo aquilo de 2011 eu vivi agora. Ah. E eu chorava, eu ficava com raiva. E depois eu falava, cara, por que eu tô com raiva? Eu sei do resultado, eu sei onde vai dar. Uhum. E foi legal ter vivido isso, revivido isso, mas eu queria estar, imagina, tipo, eu queria estar no Pacaembu naquela época, tal, eu queria estar. E agora, tem algum jogo recente que daqui uns 20 anos você pode falar assim que, putz, esse jogo se tornou histórico? Recente? Que ninguém vai esquecer. Dos últimos 10 anos pra cá, vai. Nossa, 10 anos. Não faz isso com memória, não. 30 anos, calma, Jô. Um pouquinho menos, né? Vamos baixar essa régua. Eu não. Você consegue lembrar de um? Tá bom, se não é do Santos há 10 anos, então a gente pode falar do 7-1, né? Isso vai ser... Aí ninguém vai esquecer, infelizmente. Eu falo que o 7-1 é tipo quando caiu a Torre Gêmeas, World Trade Center, 11 de setembro, que todo mundo sabia onde estava, o que estava fazendo, todas essas coisas. O 7-1 é isso. Todo mundo lembra onde estava assistindo o jogo, com quem estava assistindo o jogo. Então, é verdade. O trauma que a pessoa carrega para mim. Trauma maior que esse, não tem. Pior que é verdade. A última perguntinha em relação ao time masculino, que depois a gente quer entrar um pouquinho no tema do futebol feminino. Como você vê a chegada do Cuca? Se você vê com bons olhos e qual a sua visão em relação ao ano do Santos? Eu vejo com muito bons olhos. A gente falou disso bastante ontem no programa também. O Cuca está conseguindo uma coisa, eu acho que ele está sendo muito inteligente. O Oswaldo tem todo um respeito, ele já tem títulos, enfim, mas ele era... Eu não sei se essa palavra... Meu Deus, eu tô fazendo essas caretas porque a minha cachorra tá me mordendo, tá? Tipo, eu tô tentando disfarçar, ela tá me mordendo. Deixa eu pegar o mordedor dela. E aí... não consigo me concentrar. Eu tenho muito respeito pelo trabalho, pela história do Gesualdo, mas eu acho que ele pecava em algumas coisas que ele fazia. Eu acho muito inteligente da parte do Cuca, por exemplo, ter juntado o time A e o time B do Santos e conseguir enxergar novas opções, novas possibilidades, né, para o que a gente tá precisando e buscando. Eu vejo ele... você vê o time hoje do Santos com uma vontade maior de jogar em campo. Já foi completamente diferente ali contra o Bragantino, se eu não me engano. Ai, minha memória é horrorosa. Uns 2 jogos atrás. Você já viu um outro time do Santos em campo. Já vê os jogadores mais motivados. O último jogo que lesionou o Lucas Veríssimo e o Vladimir, que teve que entrar o Alex e o João Paulo, eles deram conta do recado, porque o Cuca deixou eles tranquilos e seguros ao ponto de... os meninos não tinham obrigação nenhuma de dar conta, não tem quilômetro rodado, não tem, nunca jogaram pelo profissional e deram conta. Então, eu vejo essa parte do Cuca muito feliz, assim, sabe? Eu sinto um Santos diferente. E para a gente fechar esse assunto Santos, time masculino e um pouco do Cartola também, você é muito clubista no Cartola? Eu tenho um mantra, quem joga Cartola não pode ser clubista. Por isso que eu não jogo, de jeito nenhum. E é engraçado, porque tem umas 2 rodadas atrás, eu não sei, eu só sei que eu indiquei, Marinho, Soteldo, Alisson, eu indiquei uma galera. E aí teve uma galera que falou assim, você só tá indicando porque você é santista e tal. Os caras foram bem, valorizaram bem e tudo mais. Uhum. Quando você não escala ninguém do Santos, aí vem a outra parte e fala, nossa, mas como assim uma santista não vai escalar ninguém do Santos? Então, você nunca vai agradar todo mundo. Não tem jeito, não tem. Sim. E o Marinho foi muito bem rodada passada. Muito bem, muito bem. Eu falo que o Marinho, por exemplo, agora nessa rodada, 4ª rodada, muito provavelmente ele vai desvalorizar. Porque ele foi muito bem, né? Ele vai perder algumas capoeiras.
Mas a vantagem é que o Marinho, ele não depende, por exemplo, o Jô. O Jô é um cara que, se ele faz gol, ele pontua muito bem. Se ele não faz, ele não pontua. O Marinho, se ele não faz gol, ele ganha com desarme, ele ganha com falta sofrida, ele tá participando dos gols, então ele ganha ali com assistência, ele acaba pontuando mesmo se ele não faz o gol. Coisa que, graças a Deus, não tá acontecendo, porque tá fazendo gol sempre, né? Mas, enfim, então... essa é a diferença aí. Tá caro, vai perder cartoleta, mas muito provavelmente vai pontuar bem de novo. E pra gente entrar agora rapidinho no assunto de futebol feminino, no ano passado a gente teve a Copa do Mundo Feminino, tipo, foi a maior cobertura, tipo, da história, jogo passando na Globo, Galvão narrando e tudo mais. E teve uma repercussão muito boa e teve uma aceitação muito boa. E o público, de uma maneira geral, estava começando a acostumar mais, estava começando a acompanhar mais o futebol feminino. O quanto essa pandemia atrapalhou para o crescimento do futebol feminino, aqui no Brasil principalmente? Eu acho que a pandemia atrapalhou todo mundo, exatamente. Não só o futebol feminino. Infelizmente, a gente vê... Eu não estou falando de salário de Marta, eu não estou falando do salário da Cristiane, não estou falando do salário das tops, não. Eu estou falando no geral. A gente sabe que as condições... Não estou falando de salário, estou falando de condições. São completamente diferentes do futebol feminino, do apoio que se tem no futebol feminino e no futebol masculino. Então, eu acho que atrapalhou todo mundo. Eu tô muito feliz que já vai voltar, né? Vai voltar o futebol feminino, mas eu não acredito que tenha sido a pandemia em si, entendeu? Que a pandemia atrapalhou não só o futebol, é o que eu falo. Muita gente fala assim, ó, mas o jogador consegue segurar porque ele ganha muito bem, não tem problema ficar 4, 5 meses sem receber. Só que o jogo não inclui o jogador. Inclui o cara que vende espetinho na porta do estádio, a pizza na porta do estádio, o manobrista ali ao redor do estádio. É uma coisa muito mais abrangente o negócio. E outra, a gente sabe que não é uma maioria no Brasil que ganha bem, não é a maioria que tem um salário do Daniel Alves, por exemplo. Os meninos mais novos não têm esse salário. Então, e muitas vezes uma parte vai para empresário, outro vai para não sei aonde, e quando vê, ele fica com uma parte muito menor do salário dele. Então, não é bem assim como as pessoas pensam, sabe? Então, eu acho que a pandemia acabou atrapalhando no geral. Mas o futebol feminino ainda vem aí numa crescente e eu espero que um dia tenha uma visibilidade maior ainda do que já está sendo. E aí, agora, para a gente finalizar... nesses últimos 2 anos, principalmente no ano passado, os outros grandes clubes aqui de São Paulo, eles investiram bastante até no futebol feminino, trazendo jogadoras de nível de seleção. No São Paulo, a Cristiane estava jogando, a lateral esquerda da seleção estava no Corinthians, aí esse ano o Palmeiras trouxe a Rosana e a Cristiane voltou para o Santos. E há uns anos atrás, o Santos tinha um time feminino também muito forte, até com a Marta, a Maurine e tal. A maioria das jogadoras da seleção era do Santos. E aí depois... Um dos caras que faz o podcast comigo é o Caio Couto, que nessa época que o futebol feminino do Santos era muito forte, ele era o técnico das meninas. Bacana, interessante pra caramba. Você tem que parar, eu tenho que parar, eu estou trabalhando, você tá escutando? Tem que parar. E assim, aí durante um tempo, o time, depois de conquistou Libertadores e tal, não perdeu um pouco dessa força, entre aspas. E agora, com a volta da Cristiane e vendo os outros times se reforçar, acha que a tendência e o time e as Sereias da Vila, como são conhecidas, pode voltar a ser uma equipe forte para bater de frente com as outras? Com toda certeza. A equipe das Sereias está bem bacana. E é isso que eu tô falando. Eu vejo o futebol feminino numa crescente, vejo, como você falou, os grandes clubes investiram mais no futebol feminino, não só o Santos, mas o Corinthians, o Palmeiras também investiu bastante. Então eu vejo uma crescente. Claro, gente, ainda está muito longe do ideal, está muito longe do que todo mundo quer.
mas só o fato de estar ganhando espaço, essa Copa do Mundo do jeito que foi ano passado, até um tempo atrás, ninguém nem se falava, se bobear, ninguém nem sabia que ia ter jogo do feminino, ninguém sabia que existia jogadora do feminino que tivesse numa Copa do Mundo. E só de estar nessa crescente já é muito bom para o esporte e incentivar outras meninas também, né? Porque eu acho que elas não tinham, uma época atrás, uma referência feminina, né? Tipo, os ídolos eram todos homens. Não tinha uma referência feminina, coisa que hoje já acontece. Hoje tem. E, Carol, para a gente finalizar aí, conta para a galera os seus projetos, o que você tem para o futuro aí com o canal, você no solo, como que é? Essa pandemia, ela atrapalhou bastante coisa, né? Porque eu tinha 2 projetos que ia começar a rodar. Na gravação, a gente ia começar, inclusive, com gravação externa. Na semana que ia gravar o programa piloto, foi a pandemia onde tudo fechou e a gente teve que desistir. Não desistir, né? Deixar ele guardado na gaveta e colocar ele mais pra frente. Um lado foi bom, muita gente se reinventou, muita gente aprendeu coisas novas. Então, assim, esse ano ainda vai ser, até porque, como o campeonato vai até fevereiro e praticamente vai emendar um cartola no outro, assim, ano passado eu fazia só o cartola, entre aspas, para mim, é o meu canal e tal. Hoje eu tenho alguns contratos, então tem gente que recebe time exclusivo, então hoje o cartola toma muito meu tempo, muito mesmo. Então, vou continuar com o canal e com esses projetinhos que estão rolando, com casa de apostas, essas coisas, entendeu? Entendi. É isso. Deixar o nosso agradecimento aí por você ter topado, ter batido esse papo com a gente. E galera que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, deixa o like. Segue a Carol nas redes sociais dela, no canal dela, que vai estar tudo aqui na descrição. E, Carol, como último pedido aí, como o Bira te indicou para essa resenha, a gente gostaria que você também deixasse uma indicação para a gente gravar essa resenha. Nath Potira, outra santista, roxa também. Ela tem muita história de loucura. Ela já fez várias loucuras com o Santos. Ela foi escondida. Ela, tipo, eu já entrevistei ela no meu canal e ela tem muita história boa, assim. Nath Potira, sem dúvidas. Ela também trabalha com internet, joga futebol. Passou, inclusive, numa peneira das Sereias da Vila, mas os pais não podiam ir morar em Santos. Então, ela não pôde jogar. E ela é comissária de bordo também. Então, ela tem uma vida bem corrida. Mas a Nath, né? Com certeza. Vamos deixar só os santistas dominando assim, esse canal. E olha que tem bastante, hein? Tem. Parece que não, mas tem. Não, mesmo que a gente já gravou, nossa, tem bastante santista. Acho que é o que mais tem, né? De gravação com a galera, assim, é de Santista, tem bastante mesmo. Bom, e aí da minha parte também, muito obrigado por esse seu tempo, por trocar essa ideia com a gente, foi legal pra caramba. Valeu, e deixe suas considerações finais. Eu que agradeço, passa muito rápido, né? A gente fica falando e passa rapidão. Estou à disposição para quando vocês quiserem. Foi muito legal esse bate-papo. Sigam os meninos. E quem joga cartola, siga lá meu canal Carol Scala. E é isso. Um beijo para vocês e muito obrigada. A gente que agradece e até o próximo vídeo. Até. Até o próximo, galera. Valeu. Beijo.